Glória a Deus. Crianças podem ir tranquilas, sem correr. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à perdição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o seu caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Versículo 21, pula para o 21 para mim, por favor. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres? Porém, eu lhes responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. 25. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e o vento castigar aquela casa, ela cairá, e grande será o estrondo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós oramos, ó Pai, essa noite a Ti, e clamamos por misericórdia e graça. Pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, assim como o Senhor falou aos nossos corações no culto da manhã. Peço que o Senhor continue essa palavra queimando no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir, nós precisamos compreender e nós precisamos, ó Deus, urgentemente colocar em prática a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar todos, em nome de Jesus. Vou pedir o diácono Adão para trazer uma água para mim, ou pedir alguém para trazer, por favor. Irmãos, tem uma passagem que está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ela fala assim: vocês creem que Deus é um só? Fazem muito bem. Até os demônios creem e tremem. É interessante que quando nós analisamos o que a palavra do Senhor nos fala sobre a fé dos demônios, a gente vai perceber que os demônios acreditam que Jesus é o Senhor. Os demônios, eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios, eles tremem. Certa vez, quando Jesus chegou em determinado lugar, uma pessoa que estava endemoniada, o demônio falou através daquela pessoa, dizendo: Jesus, Filho de Deus, você veio antes do tempo para nos atormentar. Ou seja, os demônios sabem que Jesus tem poder para destruí-los, tem poder para atormentá-los no momento que Ele quiser. E nenhum demônio tem alguma dificuldade com qualquer doutrina que seja.
O demônio não tem dificuldade com as doutrinas da Bíblia, ele conhece a Bíblia todinha. Ele não tem nenhuma dificuldade com nenhum milagre. Ele viu o Senhor fazendo milagres. Nenhum demônio tem dúvida que Jesus Cristo vai voltar. E é por isso, é exatamente por isso, essa é a exata razão que eles trabalham arduamente para tirar o seu foco da pessoa e da glória de Cristo. Os demônios trabalham 24 horas por dia para que você não consiga ver a glória de Cristo, não se renda à glória de Cristo. E para isso, ele vai fazer, obrigado, irmão, Jesus te abençoe. Para isso, em caso de alguns, ele vai colocar as pessoas enfermas. E a maneira que ele tem de desviar o foco da glória de Deus é fazendo com que essa pessoa fique enferma. Em outros lados, vai ser fazendo essa pessoa viver uma extrema pobreza. Mas para alguns ele vai dar riqueza. Ele não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se ela tem saúde ou se ela não tem saúde. Ele não quer que você olhe para Cristo. Ele sabe que Jesus vai voltar. Ele sabe que os dias deles estão contados. Ele não quer que você olhe para Cristo. E aí nisso a gente tem que criar e entender uma coisa muito importante. Porque se os demônios acreditam que Jesus é o Senhor, e a palavra de Deus fala que eles creem e eles tremem, qual que é a diferença da nossa fé da fé dos demônios? Será que ser cristão é simplesmente compreender as doutrinas bíblicas? Será que ser cristão é simplesmente a gente falar que nós acreditamos em Deus, acreditamos que existe um Deus? Será que ser cristão é simplesmente a gente dizer, um dia Jesus vai voltar? Será que ser cristão é simplesmente a gente dizer, não, eu acredito que Deus faz milagres? Os demônios também acreditam. E eles tremem. Qual é a diferença da nossa fé? E para nós compreendermos essa diferença, esse texto de Mateus vai nos dar essas respostas. O texto de Mateus vai nos mostrar dois tipos de pessoas. Porque os demônios, eles reconhecem que Jesus é o Senhor, mas eles não têm prazer no senhorio de Cristo. Eles não têm prazer em saber que Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Toda a obediência dos demônios é por obrigação. Eles obedecem por obrigação. Eles obedecem com os dentes travados. Eles não fazem por amor. Na obediência dos demônios não há amor, não há alegria, não há um deleite. Eles obedecem simplesmente porque Jesus é o Senhor absoluto da terra, do céu e do inferno. Ele é o Senhor de todas as coisas. E os demônios odeiam isso. Mas eles são obrigados a obedecer. Eles são obrigados a obedecer. Quando uma pessoa manifesta um demônio ali, e alguém chega e expulsa aquele demônio em nome de Jesus, aquele demônio sai. Ele grita, ele esperneia, porque ele odeia obedecer ao nome de Jesus, mas ele é obrigado a sair, por causa do nome de Jesus. E essa noite, a gente se propôs a falar sobre missões, e eu, depois desse mês da Reforma Protestante, onde nós falamos sobre vários aspectos da missão, desde a época da Reforma Protestante, eu fiquei com a incumbência de falar de missões contemporâneas. E o que tem a ver a gente falar sobre essa fé dos demônios e comparar a fé dos demônios à nossa fé com missão? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não adianta nós falarmos aqui essa noite sobre os movimentos crescentes de missões que estão acontecendo no mundo, de como a missão tem crescido do século XVIII até os nossos dias, de como países têm mandado evangelistas, de como o hemisfério sul do planeta hoje em dia é mais cristianizado e muito mais missionário do que o hemisfério norte que nos evangelizou. Não adianta eu falar dos movimentos de missões que estão acontecendo nas universidades.
Deus levantando e despertando jovens a pregarem o Evangelho nas universidades. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, vários avivamentos estão acontecendo em universidades. Deus despertando pessoas, jovens, a adorar, a se dobrar diante de Cristo. Não adianta nós falarmos sobre como o Evangelho está crescendo em países fechados, como a China, como o Irã, como que países totalmente perseguidos, como a Nigéria, conseguem ser alguns dos países que mais enviam missionários no mundo. Não adianta nós falarmos como o Evangelho está crescendo no Irã, como a igreja que mais cresce no mundo. Ou na China, onde em poucas semanas atrás aí, o governo estabeleceu uma perseguição muito grande, a ponto de prender vários pastores, fechar igrejas. E mesmo assim, aquela igreja na China, em poucos anos, será simplesmente a maior igreja evangélica do mundo. A maior igreja evangélica do mundo. E eles mandam missionários também para o mundo todo. Inclusive, aqui no Brasil tem missionários chineses. Aqui no Brasil tem missionários chineses. Tem um monte de chinês aqui. E a nossa família tem chinês. Mas será que nós estamos preparados para pregar para esses chineses? Nós temos uma colônia gigantesca de árabes ali no sul do país. Mas será que tem sido feito algum trabalho com esses irmãos? Poderíamos falar das lutas dos pastores que estão enfrentando no Egito, no Paquistão. Pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho, mas pessoas que estão pregando, fazendo missões em nossos dias, verdadeiros missionários. Poderíamos falar essa noite sobre missões modernas e como essa missão, ela foi trabalhada e moldada do século XVIII para cá. A ideia de pregar a um povo não é apenas levar o Evangelho para um país, mas entender quais são os povos, as etnias dentro daquele país, entender que no nosso país, no próprio Brasil, existem muitas etnias não alcançadas, muitos povos não alcançados ainda, como várias tribos na Amazônia, como os povos ciganos que tem no nosso país. E eu tive o prazer de conhecer um pastor que ele tem um ministério focado nesse povo cigano, uma igreja cigana. Fantástico o trabalho desse pastor ali em São Paulo. Mas nós poderíamos falar sobre isso. Poderíamos falar que existem mais de 17.500 etnias no mundo todo e que o Evangelho chegou apenas em 7.400. Poderíamos falar que a Bíblia ainda não chegou em todos os povos, que nós temos aqui no nosso país ainda tribos indígenas que não têm a Bíblia traduzida para eles, nem ao menos o Novo Testamento. E que ainda há muito trabalho de missão para ser feito, com mais de 3 bilhões de pessoas sem acesso ao Evangelho nos nossos dias. 3 bilhões de pessoas não têm uma Bíblia. 3 bilhões de pessoas estão nascendo, morrendo, sem conhecer Jesus, sem conhecer um seguidor de Jesus, sem uma Bíblia, sem salvação. Nós poderíamos falar sobre missões de uma forma mais profunda e dizer que até mesmo aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes estão dentro da igreja e não sabem o que é o Evangelho. E aí a gente vai colocar isso num balaio muito grande. E vários tipos de igrejas que não pregam o Evangelho. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Mas se o Evangelho não é pregado, como que essas pessoas estão sendo salvas? Pessoas que estão dentro da igreja atrás de prosperidade, atrás de cura, atrás de qualquer outra coisa, menos de Cristo. E é missão. Onde você tem a própria igreja brasileira como um grande campo missionário. Poderíamos falar de missões de maneira que, de todo o dinheiro que entra na igreja brasileira, de todo o dinheiro que entra, apenas 0,11% dos recursos que são
destinados à igreja, colocados nos gasofilaços das igrejas, 0,11% são destinados a missões. E desses recursos, 1,7 apenas é dedicado a alcançar esses 3 bilhões de pessoas que estão sem Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo. A obra missionária, ela é a obra inacabada. Os nossos irmãos, lá do século XVI, XVII, XVIII, fizeram o seu trabalho. E sabe qual que é a prova? Que eles fizeram o trabalho, e fizeram o trabalho de uma forma correta. Eu e você estamos aqui. O Evangelho chegou até nós. Todos nós estamos aqui. Eles fizeram aquilo que Deus chamou eles para fazer. Mas agora é a nossa vez. O bastão foi colocado na nossa mão. Há uma nova geração vindo e nós precisamos deixar o legado do Evangelho para essas pessoas. Deus está nos dando o privilégio de participar dessa obra que pertence a Ele. Meus irmãos, se há algo que nós temos que descansar e compreender, é que o Evangelho será pregado em todos os povos, e quem disse isso foi o Senhor Jesus, e esse Evangelho será pregado em todas as nações. E a certeza que nós temos disso é que quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, você vê o spoiler lá, você vê a concretização da palavra do Senhor, você vê diante do trono de Deus milhares e milhares de pessoas incontáveis, povos, tribos, raças e línguas de todos os lugares, adorando o nome do Senhor Jesus. Então isso vai acontecer. Fazer missões, pregar o Evangelho, é o privilégio que Deus nos dá. É o privilégio que Ele nos dá. A obra vai acontecer, meus irmãos. A obra vai acontecer, mas Deus nos dá o privilégio. Mas se como igreja do Senhor, nós não compreendemos que nós fomos chamados por Deus a fazer parte dessa missão, se como igreja do Senhor, nós não entendemos que a nossa vida, a partir do momento no qual nós fomos chamados, ela tem 2 finalidades: adorar a Deus e fazê-lo conhecido. É para isso que você foi chamado. Adorar a Deus e fazê-lo conhecido. Qualquer outra coisa que sai disso, está errado. Você foi chamado para adorar a Deus. Adore a Deus. Faça o seu santo nome conhecido aonde você estiver. Se nós, como igreja do Senhor, não entendemos que isso é algo real, não é historinha de culto de missões, se nós, como igreja do Senhor, não entender que foi para isso que o Senhor nos chamou, se isso não é um motor, se adorar a Deus e fazê-lo conhecido não é um motor que te movimenta, não é o que te impulsiona a orar, não é o que te impulsiona a ler a Bíblia, a adorar o Senhor, a cantar louvores ao Senhor, você não é nada mais, nada menos do que um religioso e vive uma vida vazia, se você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Deus te chamou com essas 2 finalidades, adorar a Ele. E quando você adora a Deus, acima de todas as coisas, você está cumprindo o grande e primeiro mandamento. Mas quando você vai lá e prega o Evangelho para alguém, quando você leva a mensagem do Evangelho, você está amando o seu próximo, e assim você está cumprindo o 2º mandamento. Você pode fazer várias ações, você pode levar a cesta básica, você pode dar dinheiro para as pessoas, você pode fazer o que você quiser com as pessoas de bom, e todo mundo pode olhar e falar assim: como aquela pessoa é uma pessoa boa, olha como ele é uma pessoa benevolente, agradável, olha como que ela fala palavras boas. Mas se você não pregou o Evangelho para essa pessoa, seja quem for, você não amou essa pessoa, você pode ter dado seus bens para ele, mas você odiou essa pessoa. Porque o verdadeiro amor ao próximo só se concretiza quando você prega o Evangelho para essa pessoa. E quando você prega o Evangelho, você está cumprindo o 2º mandamento, amando o teu próximo como a você mesmo.
Se tudo que nós falarmos de missões aqui, ou temos falado sobre missão, não partir dessas premissas, adorar a Deus e fazer o seu santo nome conhecido, todas as histórias sobre missões aqui vão ser histórias de pessoas que a gente não conhece, de histórias de pessoas que a gente não se importa, história de pessoas que a gente não está nem aí, e a gente vai sair daqui a pouco por aquelas portas ali, e vamos esquecer de tudo isso, e vamos continuar vivendo a nossa vidinha, como se nada tivesse acontecido, sair naquelas portas ali, pensando assim, eu cumpri a minha parte, né, eu fui na igreja, e agora está tudo bem, Deus, eu quero minha bênção. Por isso que é importante nós entendermos se a fé que nós estamos vivendo, se o cristianismo que nós estamos vivendo é exatamente igual à fé dos demônios. O que está diferenciando o nosso cristianismo, a nossa fé? É por isso que nós precisamos compreender o que Jesus estava falando aqui em Mateus, capítulo 7. Qual que é a diferença da nossa fé, da fé dos demônios? O que diferencia? E o texto de Mateus, ele nos traz essa realidade, a realidade de dois tipos de pessoas. Deus, ele coloca um paralelismo ali, ele coloca uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. A porta estreita leva vida, mas a larga leva à condenação. Dois tipos de pessoas: aqueles que adoram a Deus e servem a Deus com alegria no coração, e aqueles que fazem por religiosidade. Dois tipos de construções, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. Jesus estava falando a mesma coisa. Aquilo é tão importante que ele começou a dar vários exemplos para que as pessoas entendessem, para que ninguém ficasse com dúvida. Eu vou dar um exemplo do caminho, para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo de uma construção. Eu vou dar um exemplo da própria religião. É necessário que vocês entendam. Às vezes as pessoas leem essa passagem que fala dos dois caminhos, da porta larga e da porta estreita, e elas pensam assim: não, a porta estreita é a gente estar na igreja, e a porta larga é o mundo. O mundo é a porta larga, mas a porta estreita não. A porta estreita é a gente que está aqui na igreja. Mas não é isso que a palavra está falando. Quando a gente olha para o texto, a gente entende o texto no seu contexto, e o texto está dizendo que não é isso. O mundo lá fora, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, que o mundo está morto nos seus pecados, nas suas corrupções. O morto não tem argumento. O morto não escolhe, o morto não fala: Senhor, olha aqui, eu fiz isso. Não, o morto está morto. O mundo não olha para o alto, o mundo não se importa com as coisas de Deus, o mundo, ele não se importa com os perdidos, o mundo não está nem aí. Então o texto não está falando do mundo, o texto está falando de pessoas que têm argumentos, pessoas que estavam ali religiosamente bem intencionadas, pessoas que estavam ali num caminho. Elas achavam que elas estavam no caminho, que elas estavam agradando a Deus. Elas achavam que elas estavam adorando a Deus, que elas estavam agradando a Deus. Elas tinham um discurso pronto nas suas línguas. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, em teu nome eu fiz aquilo outro. Lembra, Senhor, que lá antigamente eu orava no manto, eu rolava. Lembra, Senhor, que eu fazia isso, aquilo outro. Lembra, Senhor, quantas vezes eu lia a tua palavra e eu sabia os versículos de cor. As pessoas que Jesus está falando aqui são pessoas que têm um argumento na ponta da língua. É por isso que essas portas, elas estão nos mostrando dois caminhos de pessoas que estão indo, umas na porta estreita e a outra na porta larga, no caminho largo. Só que Jesus falou: aqueles que estão no caminho largo estão indo para a perdição. Eles estão indo para a perdição.
Para nós entendermos isso melhor, é importante nós compreendermos o contexto que existe, aquilo que nós chamamos de igreja visível. A igreja visível é toda igreja, todas as pessoas que estão na igreja, que se dizem igreja, que acreditam em Jesus, todas as denominações, todas as placas do mundo todo, essas são a igreja visível. Igreja visível. Mas a igreja invisível são os eleitos. A igreja invisível são os salvos em Cristo, aqueles que pertencem a uma igreja visível ou não, aqueles que estão inseridos na igreja visível ou não. Nem todo mundo que está na igreja visível é igreja invisível. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será salvo. Não é isso que o texto está falando? Quando nós olhamos o que o texto está falando, na continuação aqui, o segundo exemplo que Jesus vai falar, ele fala assim, versículo 21, né? Jesus dando na sequência, nesse argumento sobre a porta, desse tipo de pessoa, e ele fala que existem pessoas que estão num caminho largo e estão servindo a Deus do jeito delas, e elas falam assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu não observo a sua lei, eu não observo aquilo que o Senhor mandou, eu sirvo a Deus do meu jeito, Deus é obrigado a aceitar eu do jeito que eu sou. Elas até trabalham, elas têm seus cargos, elas têm um grau de religiosidade, elas até estão nas igrejas, elas gostam da igreja, elas gostam do culto, elas gostam da música, elas têm uma fala pronta, um igrejês na ponta da língua. Ele diz, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Essas pessoas estavam ativas na vida da igreja. Elas não eram pessoas do mundo, elas não eram pessoas, não, eu sou só um simpatizante aqui, de vez em quando eu venho, eu sou só um visitante, não, eram pessoas que estavam ativas na igreja, eram pessoas que tinham seus cargos, eram às vezes até mesmo líderes da igreja. Mas a resposta de Jesus para essas pessoas foi a resposta mais dura, mais terrível, já pronunciada, que alguém poderia ouvir. Jesus então olha para elas e fala, nunca os conheci. É claro que Jesus conhece todas as coisas, Ele é Deus. Jesus, sendo Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não precisa aprender nada, Ele não esquece nada, todo o conhecimento para Ele, em todo o tempo, é já, é agora. Ele é onisciente. Mas Ele olha para aquelas pessoas e Ele fala, não vos conheço, ou nunca vos conheci. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, eu não tenho intimidade com vocês. Eu não vos conheci. Quando a gente olha essa palavra de conhecer, o que quer dizer essa palavra na Bíblia, eu não vos conheci? Ela traz da parte mais profunda do conhecimento, da intimidade. Essas pessoas, Jesus está falando, eu não vos conheci. Vocês não têm um relacionamento comigo. Vocês não se importam comigo. Vocês se importam somente com você. Vocês não têm a capacidade dada por Deus de me conhecer. Paulo aos Coríntios fala assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Jesus está falando da questão mais importante da vida de uma pessoa, que é o destino da alma dela. E aquelas pessoas estavam sendo condenadas.
Isso não está relacionado ao que essas pessoas faziam, não estava relacionada com os seus cargos. Ah, nós profetizamos, nós fazemos a obra, nós expulsamos demônios, nós fazemos maravilhas. Não, a salvação não está ligado a isso. Isso tem a ver com a vida que elas tinham com Cristo. Isso tem a ver com quem era Cristo na vida delas. Quem é Cristo na sua vida? Porque os demônios, eles também acreditam em Jesus. E eles se estremecem. Mas muitos estão dentro da igreja e dizem acreditar em Jesus, mas não se estremecem, não temem a Deus. A fé deles são inferior à fé dos demônios. Eles leem na Bíblia, eles oram o Pai Nosso, como diz o Spurgeon, né? Ele fala assim que para muitos dentro da igreja, a oração do Pai Nosso é uma sentença de condenação. Perdoa o nosso próximo como a nós mesmos temos perdoado. Quando a pessoa ora dessa forma, Deus me perdoa, como eu tenho perdoado o meu próximo, ela está declarando a sua própria sentença de condenação. Porque tem pessoas dentro da igreja amarguradas, pessoas dentro da igreja que não perdoam, pessoas dentro da igreja que não se dobram, pessoas dentro da igreja orgulhosas, e a fé delas é inferior à fé dos demônios. Tem pessoas que estão abraçando o legalismo, pessoas que, Jesus está falando dessas pessoas que estão abraçando o legalismo, que estão achando que vão para o céu pelas obras que elas fizeram. Ah, Senhor, mas eu faço isso. Ah, Senhor, mas eu faço aquilo. Eu tenho esse cargo, eu tenho essa posição, eu tenho esse estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Elas estão achando que vão ser salvas pelo legalismo. Mas elas estão no caminho largo. E o caminho largo leva elas para a perdição. Elas acreditam que elas vão entrar no céu pelas coisas que elas fazem. Elas não acreditam que elas não colocam a sua confiança em Cristo e somente em Cristo. Elas falam, não, eu tenho que fazer, Jesus fez, Jesus morreu na cruz, mas agora eu tenho que fazer a minha parte. E elas acreditam nessa mentira, e por causa disso, elas estão colocando Cristo de lado, e elas estão indo pelo caminho largo. Elas não se importam com Cristo, elas se importam com elas. Cristo não é o Senhor da vida delas. Elas, na verdade, elas se incomodam com a soberania de Cristo. Elas se incomodam com a soberania de Cristo. Orar para elas é assim, é determinar aquilo que Deus tem que fazer. Orar para elas não é se submeter a Deus, mas determinar aquilo que Deus tem que fazer. E quando Deus diz não, elas não têm nenhuma satisfação, porque ela só quer ser abençoada com o sim de Deus. O não de Deus não abençoa ela. Mas se você é pai, você entende. A maioria das vezes que você olhou para o seu filho e falou não, você estava abençoando ele muito mais do que quando você disse sim. Não, filho, você não pode fazer isso. Não, isso não pode. Você está maltratando seu filho? Não, você está protegendo, você está abençoando ele. Mas muitos dentro da igreja, quando ouvem um não de Deus, quando ouvem o silêncio de Deus, se revoltam. Eles não têm nenhuma satisfação na voz de Deus, não têm nenhuma satisfação em Deus, não têm nenhum deleite nele. Se acham melhores do que os outros, se acham mais santos, se acham que porque fazem alguma coisa ou outra são melhores. E esses estão no caminho largo. Mas também existe um outro tipo de pessoa que está no caminho largo. São pessoas que acham que serão salvos não por causa das suas obras, mas porque essas pessoas descobriram uma teologia que vai salvá-los. Tem muitas pessoas que, ao ouvirem as doutrinas da graça, não compreendem as doutrinas da graça,
E por não compreender as doutrinas da graça da forma correta, começam a agir de forma errada. Tão perigoso contra uma mentira é uma meia-verdade. Quando a pessoa não entende a verdade do Evangelho, ela está pautada numa mentira ou numa meia-verdade. Então a pessoa ouve as doutrinas da graça e fala: olha, agora eu descobri, eu sou predestinado. Então eu não preciso fazer mais nada, porque eu sou predestinado. Eu posso colocar minhas pernas para o alto, porque eu sou predestinado. Eu não preciso orar, porque eu sou predestinado. Eu não preciso pregar o Evangelho, porque eu sou predestinado. E ela se acomoda em cima disso. E isso faz com que ela seja empurrada para o caminho das portas largas. Ela não está no caminho. Porque não é isso, a doutrina não diz isso. A doutrina vai falar, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, em 1 Pedro, em João, em vários lugares da Bíblia, que sim, nós somos predestinados, mas Deus vai nos responsabilizar pelos nossos atos. A predestinação, ela trabalha junto com a responsabilidade humana. As duas andam juntas. Você está em Cristo, você acredita que você é predestinado? Mas a palavra para Deus, para você seja santo como Deus é santo. A palavra para você é vigie. A palavra para você é ora sem cessar. A palavra para você é estude a palavra de Deus. A palavra para você é ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Se você foi salvo em Cristo Jesus, a sua vida agora é essa: adorá-lo e fazê-lo conhecido. E tais pessoas, por não compreenderem, talvez naquele dia também vão dizer: mas Senhor, que isso, Senhor? Em teu nome, nós líamos Calvino. Em teu nome, nós acreditávamos na predestinação. Nós combatíamos aqueles arminianos na internet. E provavelmente a palavra do Senhor para eles também será: nunca os conheci. Porque esses, apesar de acharem que estavam alicerçados numa boa doutrina, eles não estavam alicerçados em Cristo Jesus. Eles não estavam alicerçados somente em Cristo. Muitos naquele dia, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite, vão ouvir: nunca vos conheci. Pois Jesus vai estar dizendo para eles: vocês dizem que eu sou a luz, mas vocês andam em trevas. Vocês dizem que eu sou o pão da vida, mas vocês estão com fome e se alimentam de porcaria, de comida podre. Vocês ouvem um sermão no domingo à noite e na segunda-feira de manhã vocês dão ouvido a qualquer falso profeta na internet. Vocês dizem que me amam, mas me trocam por qualquer outra coisa. Vocês dizem que eu sou o caminho, mas vocês não andam por mim. Vocês andam por caminhos tortuosos. Vocês dizem que eu sou a verdade, mas vocês acreditam em qualquer outra coisa, menos na minha palavra. Vocês não obedecem a minha palavra. Vocês dizem que me amam, mas vocês não obedecem a minha palavra. Vocês dizem que eu sou a sua vida, e vocês cantam louvores dizendo: Jesus, você é a minha vida, Jesus, você é a minha vida, mas Jesus naquele dia vai dizer: vocês não me amam, vocês me trocavam por qualquer outro prazer, por qualquer outra emoção. Vocês diziam que me amavam, mas vocês estavam longe de mim. A sua satisfação nunca esteve em mim, mas somente naquilo que eu podia fazer por vocês. Vocês não se importavam comigo, vocês se importavam com os milagres que eu podia fazer, com a prosperidade que eu poderia fornecer, mas vocês nunca se importavam comigo. Não os conheço, não os reconheço como discípulos, não os reconheço como os meus seguidores. Vocês não são íntimos, vocês não são meus amigos. Naquele dia, essas pessoas que estão nesse caminho largo, achando que podem servir a Deus da forma deles, vão ouvir isso abertamente: vocês reivindicam meu nome, mas eu não vos conheço. E haverá choro e ranger de dente, e haverá dor eternamente.
Essas pessoas vivem uma vida como um fã de um cantor. Essas pessoas acham que sabem tudo sobre Jesus. Essas pessoas acham que sabem de onde Jesus andou, os milagres que Jesus fez, igual um fã de um cantor. Eu sei a música de cor, eu sei onde ele estava, eu sei como que ele compôs, aonde ele passou, onde ele fez show, mas essas pessoas nunca foram convidadas para sentar à mesa com esse cantor, elas nunca conversaram com ele. Tem muita gente que está assim dentro da igreja. Tudo que essas pessoas têm feito são apenas pensando nelas mesmas. Elas só pensam nelas. Elas são egoístas. Elas estão atrás de conforto. A igreja para mim tem que ser assim, assim, assim. Você não está pensando em Deus em momento nenhum. Você está pensando somente em você. Elas não se incomodam pelo fato de Deus estar nesse lugar. E elas estão ali frias, vazias. Elas pensam somente nelas. E como elas são egoístas e pensam somente nelas, o culto incomoda elas. O volume incomoda elas. As músicas que são cantadas incomodam elas. A pregação incomoda ela. O tempo da pregação incomoda ela. Uma criança que corre na igreja incomoda ela. Tudo incomoda elas, porque elas acham que elas são o centro do culto, e tudo tem que girar ao redor delas. Elas não pensam em Cristo em momento nenhum. E quando as coisas não estão bem para elas, elas saem da igreja. Elas trocam de igreja como se troca de um restaurante. Essa comida deixou de ser boa, agora eu vou comer aquela comida ali. E assim a obediência dessas pessoas é igual à obediência dos demônios. Elas fazem por obrigação, por rivalidade. Elas têm os seus cargos na igreja, mas elas sempre vão brigar. Tudo é difícil. Não, mas tem isso, tem ensaio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Tudo é com os dentes travados, tudo é difícil. Ficar no culto 1 hora, 2 horas é um absurdo, mas ficar no churrasco a noite toda, é uma beleza. Será que isso não nos envergonha? Será que isso não nos incomoda? A gente tem mais prazer nas coisas lá fora do que o prazer na presença de Cristo. É por isso que elas são tão apegadas ao dinheiro, porque elas acham que o dinheiro, ofertar na casa do Senhor, não, é um absurdo, o pastor está falando de dinheiro, o pastor está falando isso. Porque elas não têm prazer, elas não têm deleite, elas gostam do ar-condicionado, elas gostam da cadeira confortável, elas gostam de chegar aqui e encontrar tudo bonitinho, elas não gostam da luz piscando, mas elas não gostam de ofertar, porque elas só pensam nelas, elas só querem ser servidas. É por isso que a igreja brasileira oferta menos de 1% de tudo que entra para missões, porque ela gasta tudo com elas. Ela prefere muito mais o seu próprio conforto do que pregar o evangelho para aquele que não tem, que não conhece, e assim a oferta deles é exatamente igual à oferta dos demônios, por obrigação. Eu vou ofertar, porque se eu não ofertar, o demônio, migrador, cortador, até hoje ele acredita nessas bobagens. Eu vou ofertar porque, senão o pastor depois vai falar, e vai ficar jogando indireta. Ela não tem um prazer, ela não se deleita na oferta, ela não entende o privilégio que ela está tendo, ela não entende que ela só está ofertando porque Deus primeiro abençoou ela, Deus primeiro deu ela, Deus deu ela e ela não está fazendo isso. Ela não entendeu o privilégio de fazer a obra de Deus, o privilégio de poder participar da obra de Deus, o privilégio que Deus está nos dando. Elas gostam do caminho largo, elas gostam do caminho largo, porque o caminho estreito ele é apertado, o caminho estreito é desconfortável. As pessoas no caminho estreito precisam andar apertadas uma do lado da outra. No caminho estreito você vai sentir os odores uns dos outros. No caminho estreito você vai ver que o seu irmão tem chulé.
você vai ver o odor do pecado dele. Mas ele também vai sentir os seus odores. Ele também vai sentir também o incômodo de estar tão perto de você. Mas Jesus está falando que esse é o caminho, porque quando você está nesse caminho apertado, você entende que você só foi salvo e o seu irmão só foi salvo pela graça de Deus. Não é um merecimento, não é por aquilo que ele faz. Agora no caminho largo não, um está distante do outro, todo mundo parece muito santo no caminho largo. Você não consegue ver as imperfeições no rosto do seu irmão, você não consegue ver os detalhes, não. Todo mundo parece santo, porque está todo mundo distante um do outro, então todo mundo parece bom demais, todo mundo parece honesto demais, todo mundo parece salvo demais. Essas pessoas estão sendo salvas pela própria desenvoltura dela, pelas próprias obras dela, porque no caminho largo todo mundo parece muito santo, mas esse caminho largo leva à perdição. Todos nós somos salvos somente pela graça. Quando você está nesse caminho estreito, andando perto do seu irmão, sendo incomodando, estando ali do lado, ali, sentindo os odores do pecado dele, e ele sentindo os seus, e você vai falar assim: eu não posso acusar esse irmão, porque eu também estou aqui pela graça, eu não estou aqui pelos meus merecimentos, eu não estou aqui nesse caminho porque eu sou bom, eu estou nesse caminho junto com o meu irmão, pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E vocês adoram a Deus, e Deus é louvado, e toda a glória é dada somente para Ele. Toda a glória, porque ninguém está ali encaminhando para o céu por causa das suas obras. Nós precisamos urgentemente entender isso, essa noite. Essas pessoas que estão no caminho largo, elas não têm nenhum deleite em Jesus. Elas não têm nenhuma alegria em Jesus, elas não têm nenhuma satisfação real, elas já perderam há muito tempo a alegria da salvação, elas estão buscando ser servidas, não há um desejo na alma delas por Cristo, não há uma lágrima nos seus olhos por Cristo, tudo que é obediência na vida dela é arrastado. Elas não têm prazer, elas não estão nem aí se Deus não está sendo adorado nas nações. Quando a gente fala de missões, nós estamos dizendo o seguinte: quando nós falamos de missões não é você ir e ganhar alma para Jesus. O que impulsiona não é isso. O que impulsiona missões, o que impulsiona um missionário é: Deus não está sendo adorado. Deus não está sendo adorado em 44 cidades em Portugal. Deus não está sendo adorado por mais de 3 bilhões de pessoas em nosso planeta. Deus não está sendo adorado em 7 das 9 ilhas do Açores. Deus não está sendo adorado em tal lugar. É isso que impulsiona os missionários. Deus não está sendo adorado, mas aqueles que estão no caminho largo, eles não se importam se Deus não está sendo adorado. Ele não se importa se o seu vizinho está adorando a Deus, quanto mais uma nação que está longe. Ele não está nem aí, se a pessoa no trabalho não adora a Deus. As pessoas que estão nesse caminho largo, que naquele dia vão ouvir: nunca os conheci, são pessoas que usaram a igreja para o seu benefício próprio. Jesus nunca foi o motivo do amor delas. Deus era apenas um amuleto para abençoar o seu verdadeiro ídolo, que muitas vezes era a sua família, a sua saúde, a sua prosperidade, a sua carreira. Não, Deus vai abençoar minha carreira, Deus vai abençoar minha família, eu vou ali buscar a vitória, vou não sei o quê. Deus é apenas um amuleto. Deus é só um meio no qual ela vai chegar naquilo que ela quer. Deus não era o fim. Deus não é aquilo que ela desejava. Deus não é aquilo que ela fala assim: eu posso perder todas as coisas, ainda que a colheita não venha, ainda que não tiver uva, ainda que não...
não importa, eu tenho Deus. Nada me separará do amor de Deus. Não, essas pessoas é assim. Se eu não tiver minha bênção, se eu não tiver isso, eu rasgo a minha Bíblia. E sabe o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão construindo uma casa sobre a areia. Então Jesus dá um terceiro exemplo. E ele fala de pessoas que estão tendo todo o trabalho para construir uma casa. Quem essa noite que tem noção do que é uma construção, sabe o trabalho que é. O que é construir uma casa? O esforço que é você colocar tijolo, fazer cinta, rebocar parede, colocar telhado, fazer parte hidráulica, parte elétrica. Isso dá trabalho, é um esforço. Mas Jesus está falando assim, que tem pessoas que estão construindo as suas casas sobre a rocha. E quando a tempestade vir, e a tempestade vai vir, quando os ventos baterem, essas pessoas ficarão firmes, essa casa não será jogada por terra. Mas tem pessoas que estão construindo a sua casa e tendo todo esse trabalho. Elas vêm à igreja, elas têm os seus cargos, elas falam que são crentes, elas têm todo o trabalho da construção dessa casa. Mas debaixo da casa delas só tem areia. E quando a tempestade vir, e a tempestade vai vir, a tempestade vai vir, a tempestade da ira de Deus vai vir, essa casa vai ruir, essa casa vai cair, essa casa não vai se sustentar. Qual que é a diferença dessas duas casas, desses dois tipos de pessoa? É o alicerce. Sobre o que nós estamos construindo na nossa vida. O que motiva a sua vida? Qual que é a base da sua vida? Se a base da sua vida for qualquer coisa mortal, se a base da sua vida não for Cristo que é eterno, for qualquer coisa que não é eterno, eu quero dizer para você, a sua casa vai ruir. Mas se a sua base for Cristo, a sua casa vai ficar em pé. Se você está construindo a sua casa sobre Cristo, ela vai ficar em pé. A tempestade vai vir. A tempestade da ira de Deus vai vir. Mas você vai ficar seguro. Você está sobre a rocha que é inabalável. Cristo, somente Cristo. Não é Cristo e mais as minhas obras. Não é Cristo e mais o que eu acho. Não é Cristo e mais o meu cargo. É Cristo e somente Cristo. Somente Cristo. Agora qualquer outro fundamento vai cair, qualquer outro fundamento vai afundar, qualquer outro fundamento vai ser destruído. Seja as suas boas intenções, seja os seus cargos, seja o seu dinheiro, seja a sua carreira, seja a economia, seja a sua segurança familiar, seja a sua saúde, seja a sua paz, seja o que for. Se você está baseando a sua casa, se você está construindo a sua casa sobre qualquer uma dessas coisas, eu quero dizer para você, essas coisas vão ruir, essas coisas são passageiras. Você precisa somente de Cristo. Você precisa estar somente em Cristo. Quem disse que você poderia construir a sua casa sobre a areia? Quem disse que você poderia colocar e lançar um outro fundamento? Quem disse que você poderia construir a sua casa sobre o pretexto da teologia apenas, ou do legalismo, ou mesmo da preguiça espiritual, ou da falta de perdão, ou da cobiça? Você tem pessoas construindo sua casa sobre a imoralidade, pessoas construindo uma casa enorme sobre a falta de amor, sobre o desinteresse pelas coisas de Cristo, pessoas que estão construindo um prédio, mas estão longe de Cristo, porque elas estão construindo para elas mesmas, elas não importam com Cristo, a vida dela é dela. Toda a vida que ela está construindo é sobre ela, e somente por ela. Ela não se importa com Cristo, com as coisas de Deus. Deus disse para todos nós, sejam santos, pois o Senhor é santo.
Apocalipse capítulo 6, versículo 16, fala assim, que naquele dia as nações dirão às montanhas, joguem-se sobre nós e nos esconda da ira de Deus e do Cordeiro. Naquele dia, em qual o Senhor vai estar ali julgando as nações, muitas pessoas que se achavam boas demais, muitas pessoas que se achavam santas demais, muitas pessoas que se achavam melhores que as outras, vão gritar para as montanhas, joguem-se sobre nós e nos esconda da ira de Deus e do Cordeiro. A pergunta que nós temos que fazer essa noite, em qual caminho que você está? Que tipo de pessoa nós somos? Qual que é o tipo da nossa fé? Qual que é o fundamento que nós estamos construindo na nossa casa? Essas são as perguntas mais importantes da sua vida. Porque se qualquer resposta que você der aqui não for Cristo e somente Cristo, meu irmão, essa noite você precisa urgentemente se arrepender. Essa noite você entende e precisa sair daqui compreendendo, a minha fé, ela é igual dos demônios. Os demônios creem e tremem, os demônios acreditam na palavra, os demônios sabem que Jesus vai voltar, os demônios sabem que Deus tem poder para destruí-los. Será que a minha fé é só isso? Será que a minha fé parou nisso? Parou nas mesmas coisas que os demônios acreditam? Os demônios estão trabalhando dia e noite para você perder o foco de Deus, para você não temer a Deus, para você não crer, para você desanimar, para você achar que igreja é coisa chata, para você falar assim, não aguento mais a igreja, não quero ir no culto, eu quero ficar em casa, eu prefiro ficar em casa, eu não vou pedir perdão, eu não vou me render, eu não vou dar o braço a torcer. Os demônios trabalham o tempo todo por isso, porque eles acreditam, mas você muitas vezes não tem acreditado. Eles tremem diante de Deus, mas você não tem tremido diante de Deus. E eles estão trabalhando 24 horas para que você acredite nisso. E quando você se entrega a isso, você vai desanimando, e você não ora mais, e você não se importa com jejum. E você não está mais nem aí. E você não está nem pensando mais na Bíblia, e a leitura da Bíblia ficou somente para domingo à noite. E você lê um versículo e fala, eu não entendi essa passagem não. Tudo bem, bora para frente, eu vou ler a próxima. Eu não vou procurar entender, não vou procurar um pastor, não vou procurar um diácono. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou. E os demônios estão trabalhando para que você ache que isso é normal. Os demônios estão trabalhando junto com a sua natureza caída, para que você busque conforto somente para você, para que você olhe para você e casse privilégios, para que você olhe para você e casse apenas aquilo que te agrade, para que você vá a lugares onde você goste apenas, para que você dedique seu tempo somente a você, para que você seja uma pessoa feliz demais. E qualquer coisa que atrapalhe a sua felicidade, você fala, então eu quero sair, eu não quero mais isso para a minha vida. Eles estão trabalhando para que você caia nessa. Eles estão ali falando, olha, não experimente isso, conteste isso está errado. Exatamente como ele fez com a Eva. Exatamente como ele fez a Eva. Se você experimentar isso, certamente você não morrerá. O diabo está falando isso o tempo todo. Não, mas se você pecar aqui, com certeza, você não vai perder a sua salvação, afinal de contas, você é predestinado, né? Então, você pode pecar, você pode trair, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, você pode fazer o que você quiser. Eles só querem que você não pense em Deus, eles só querem que você não adore a Deus, e que você não pense no reino de Deus, e que você não pense na volta de Jesus, e que você não pense nas coisas que Deus ama. Ele quer tirar o seu foco. Quantas pessoas têm caído nessa? Quantas pessoas têm caído naquela ideia, afinal de contas, você merece ser feliz, né? Você tem que pensar em você mesmo.
Eu tenho que pensar em mim. E com isso, as pessoas estão acumulando areia debaixo da sua casa. Mas eu quero dizer, a tempestade da ira de Deus virá. Ela vai vir sobre a casa que estiver sobre a rocha, e ela vai vir sobre a casa que estiver sobre a areia. Mas aqueles que estão em Cristo, eles vão permanecer em pé. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão sobre a rocha, eles vão ficar em pé. Eles não serão abalados. O mundo pode ruir ao redor deles, a economia pode ruir, os países podem ruir, a guerra pode acontecer, mas eles estarão em pé, porque eles não pertencem a esse mundo, eles estão firmes em Cristo, eles estão alicerçados na rocha que é Cristo. A paz que eles têm excede o entendimento de todos. O mundo está caindo e eles estão dando glória a Deus. As pessoas estão se desesperando e eles estão louvando a Deus, porque a paz que eles receberam excede todo o entendimento, porque é a paz que somente Cristo pode dar. Eles não vão ser confundidos, eles não vão andar em trevas, eles são a luz do mundo, eles são o sal da terra, e eles estão em Cristo. Aqueles que estão no caminho estreito, eles entendem que eles são forasteiros nesse mundo, eles não são seduzidos pelas coisas desse mundo, as bandejas do reino desse mundo, do príncipe desse mundo, eles não aceitam essas bandejas, eles não interessam nessas bandejas, eles são forasteiros aqui, eles pertencem a uma pátria celeste e eterna. Eles sabem que o caminho é estreito, mas que logo depois da porta estreita, há um reino de Deus esperando por eles. Eles estão no caminho estreito, mas eles estão com Cristo, e isso basta. Isso basta. Eles não estão buscando nada para eles. Eles sabem que eles estão nesse caminho estreito, mas em breve eles estarão com o Senhor. Por isso que eles amam aquilo que o Senhor ama. Eles amam pregar o Evangelho, eles amam o Senhor, eles amam a palavra do Senhor, eles se deleitam no privilégio de poder orar, eles se alegram no privilégio de poder clamar a Deus e saber que há um Deus no céu ouvindo. Eles amam aquilo que o Senhor ama, eles clamam pelas nações, eles choram com a igreja perseguida, eles se importam com aquilo que Deus se importa. Deus será adorado, queridos, por todas as nações. A grande questão é, nós estaremos lá, você estará lá. Para finalizar, eu quero ler uma passagem, a equipe de louvor já está subindo já, mas Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante, fala assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, e usavam vestes brancas e seguravam ramos ramos de palmeira, e gritavam com grande estrondo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, para você sair daqui, para nós sairmos daqui, eu quero que vocês reflitam qual que é a diferença da sua fé com a fé dos demônios. Qual caminho você tem trilhado na sua vida cristã? Qual porta você está mirando? O que você ouvirá naquele dia? O que sua alma tem ansiado? Naquele dia você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, ou afastem-se de mim. Essa noite é a noite de você olhar para a sua vida, fazer um exame da sua vida diante de Deus, e perceber o que está debaixo dessa casa, se é Cristo, se é a rocha fundamental, ou se você tem construído a sua vida apenas em cima da areia. E qualquer vento e qualquer tempestade tem feito a sua casa ruir. O que está debaixo da sua casa?
Fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado por essa mensagem, Pai, essa noite. Obrigado porque o Senhor corrige aqueles que ama. E o Senhor, Deus, nos chama à intimidade. O Senhor não nos chama para uma vida vazia, religiosa, cheia de regrinhas. O Senhor nos chama a sentar à mesa. O Senhor nos chama a estar contigo. O Senhor nos chama a estar nesse caminho. O Senhor nos chama, Deus, a amar aquilo que o Senhor ama. Aleluias. Nós te adoramos, Deus. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes nós pensamos somente em nós, no nosso conforto, na nossa segurança, porque a nossa fé, ó Deus querido, muitas vezes tem sido parecida mais com a fé dos demônios. Nós não temos tido deleite nos privilégios que o Senhor nos deu como filhos, de te adorar, no privilégio de poder orar, no privilégio de poder cantar louvores a Ti, no privilégio de saber que o Senhor é Deus, mas que o Senhor habita em nós pelo Teu Santo Espírito, no privilégio de nós sabermos que nós não pertencemos a esse mundo, no privilégio de nós sabermos que o Senhor se entregou naquela cruz ali do Calvário, para nos resgatar das trevas, para nos tirar da morte espiritual, e nos dar a vida, ó Deus, o privilégio de saber que nós um dia estaremos com o Senhor eternamente, que lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá tristeza, nós estaremos com o Senhor em glória para todos sempre, sempre, pelos séculos dos séculos. Ah Deus, perdoa-nos, Deus, porque nós somos tão insensíveis ao Teu Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, porque a nossa oração, ela é egoísta, e ela só pensa em nós. A nossa oração só mira o nosso conforto e os nossos privilégios. Perdoa-nos, ó Deus, porque a gente esquece, ó Deus, tantas vezes da igreja perseguida, e dos nossos irmãos que estão sendo assassinados, dos nossos irmãos que estão morrendo, dos nossos irmãos que estão sofrendo, dos nossos irmãos que não têm o que comer, dos nossos irmãos, ó Deus, e daqueles que não ouviram acerca do Senhor, e daqueles que estão longe, que ainda não têm uma Bíblia, enquanto nós temos várias Bíblias em casa e não lemos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, faz de nós, ó Pai, um povo santo, santifica a nossa vida, Deus, levanta-nos, ó Deus, como uma igreja que Te ama acima de todas as coisas, e que ama pregar o Teu Evangelho, e que ama o próximo de tal maneira que não vai deixar de falar do Teu Santo Evangelho a nenhum deles. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus.